Olá, amigos. Eu sou o Jean-Pierre Vedana, ex-pastor evangélico, e no vídeo de hoje eu gostaria de afirmar uma verdade que muita gente, infelizmente, não gosta de ouvir, mas nem por isso ela deixa de ser verdade e nem por isso ela também tem que deixar de ser dita. Não existe outra igreja além da Igreja Católica Apostólica Romana. Você quer entender como isso funciona? Então se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Antes de qualquer coisa, é preciso compreender que foi dada à Igreja ser o sustentáculo e a firmeza da verdade, conforme nós podemos ver lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 15. A coluna da verdade está na Igreja de Jesus Cristo. E lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz a Pedro, que antes se chamava Simão, mas a quem Jesus chama de Cefas, que significa rocha, Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sequência, Jesus diz a Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus, e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado no céu. Inclusive, é nesse texto que Pedro confessa a sua fé em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. E é muito interessante essa relação que Jesus tinha com Pedro, pois Jesus se utiliza de uma linguagem muito clara que nos dá a entender nas narrativas dos 4 evangelhos que de fato Pedro tinha uma certa primazia em relação aos outros apóstolos. Por exemplo, no evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10, Jesus diz a Simão, lembre-se, a quem ele chama de Cefas, que significa rocha: você será pescador de homens. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 29, Pedro é convidado por Jesus para caminhar com Jesus sobre as águas. E tudo isso culmina no Evangelho de João, no capítulo 21 e versículo 15, aonde Jesus diz a Pedro por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Isso demonstra que antes da sua ascensão, Jesus deixou para a sua igreja recém-fundada um líder visível, um colégio episcopal formado por seus apóstolos, que eram, por sua vez, guiados pelo Espírito Santo. Até essa data, nada havia sido escrito. Na verdade, as únicas palavras sobre Jesus que foram escritas durante a vida de Jesus foi o títulos, aquela placa que foi pregada na cruz acima da cabeça de Jesus, dizendo: esse é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, escrito em aramaico, grego e hebraico. Observe que quando o Espírito Santo é derramado com o som de um vento impetuoso e também em línguas de fogo sobre os apóstolos, Nossa Senhora e mais cerca de 120 irmãos que estavam orando no cenáculo no dia da festa de Pentecostes, observe que quem se levanta para pregar para aquela multidão que estava reunida em Jerusalém foi exatamente o apóstolo Pedro. Foi ele que fez a frente para trazer a mensagem daquilo que estava acontecendo com eles naquele dia. Mas será que essa sucessão apostólica é tão importante assim? Como os apóstolos lidaram com isso na época deles mesmos? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, diz que os apóstolos estavam reunidos novamente com a presença de Nossa Senhora, no mesmo espírito e em intensa oração. Então,
Pedro se levantou presidindo novamente a reunião. Vocês acham, queridos amigos, que isso é coincidência? Foi apenas coincidência Pedro presidir todas as primeiras reuniões dos apóstolos? Então Pedro se levantou para presidir essa reunião, que havia ali os apóstolos, Nossa Senhora e mais outros irmãos que estavam orando. E Pedro então propõe substituir o apóstolo Judas, que tinha se suicidado, e era preciso colocar outro no seu lugar para compor o colégio episcopal. Então, reunidos em assembleia e em oração, escolheram Matias para tomar o lugar de Judas Iscariotes. Meus amigos, mais uma vez eu repito, a Igreja de Jesus Cristo é aquela que tem sucessão apostólica. Qual é o maior erro dos protestantes? É achar que a Igreja de Jesus Cristo se perdeu. Ou seja, o inferno prevaleceu sobre a Igreja por 1200 anos, até que aparece um gênio, o salvador do cristianismo, que rasgou 1500 anos de história da Igreja e resgatou a verdadeira fé bíblica. E ainda eles têm coragem de dizer que os católicos é que são idólatras. Nesses 1200 anos, ou seja, desde Constantino, que eles dizem que ser fundador da Igreja Católica, pelo fato de Constantino ter assinado o Édito de Milão de 313, que dava liberdade de culto aos cristãos e nada além disso, e ter se convertido ao cristianismo. A partir dessa data, então, todos os cristãos foram para o inferno porque a igreja tinha se corrompido e ensinado doutrinas errôneas. Então a igreja se corrompeu, a igreja ensinou doutrinas errôneas, as pessoas acreditaram em mentiras, ficaram 1200 anos envolvidas em mentiras, morreram e foram para o inferno. E o pior de tudo é que tudo isso aconteceu como se Jesus tivesse sido conivente, como se ele tivesse assistido tudo isso e tivesse lá parado de braços cruzados, assistindo tudo isso acontecer. Por favor, meu irmãozinho, por favor, Deus nos deu essa massa cinzenta aqui dentro do cérebro para ela funcionar. Tem que funcionar de vez em quando. Talvez nem sempre, mas de vez em quando ela tem que funcionar. Eu sei que vai chover aqui um monte de comentários aqui embaixo de protestantes furiosos, rangendo os dentes, espumando, Mas eu volto a repetir, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo não foi fundada por cismas, por brigas, por debates, mas foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. Então, para eu ser bem específico e para vocês serem menos chatos, impertinentes e inconvenientes, eu vou ler para vocês bem devagar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Bem devagar. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Eu vou repetir. Mas se alguém quiser ser contencioso, quer dizer, se alguém quiser debater, fazer contenda, fazer bate-boca, fazer discussão, nós não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Tá certo? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você tenha um restante de semana muito abençoado, é o desejo do meu coração.